Oi pessoal, Vem Comigo de hoje é para você que é um profissional qualificado, tem uma boa experiência na área e tem muita vontade de morar legalmente aqui nos Estados Unidos. Tem 3 tipos de vistos que estão sendo muito procurados por brasileiros. Mas será que você se encaixa? Vem comigo? Eu converso agora com a advogada Izzy Pinho para explicar um pouco melhor sobre esses tipos de visto. Doutora, obrigada pela sua participação aqui com a gente e explicar o que muita gente hoje quer saber. São os vistos mais procurados aí para quem deseja o Green Card. O Green Card é uma permissão para morar aqui nos Estados Unidos. Mas qual a diferença de EB1, EB2 e EB3? Tem muita diferença, né? Sim, primeiro de tudo, obrigado, né, por estar aqui e pelo convite. E esses vistos, sim, eles são os mais procurados, obviamente fora os casos de família, né, um casamento com um cidadão ou com um residente. E o Green Card, ele é a residência permanente nos Estados Unidos. Então, você pode morar aqui como qualquer outro cidadão americano. Você chega a ter a grande maioria dos benefícios, mas quando você consegue passar pelo seu processo de residência e ter tempo suficiente na sua residência para que você possa aplicar para a sua cidadania, você daí consegue se beneficiar com outros tipos de coisas, como, por exemplo, votar. O voto é somente para o cidadão e não para o residente permanente. Agora, vamos lá. Começando aí pelo EB1. O EB1 é o visto de habilidades excepcionais, é isso? Extraordinárias. Extraordinário é maior do que o excepcional, né? E, assim, dentro do visto EB1 tem outras categorias, mas a categoria mais falada do visto EB1 é o de habilidades extraordinárias. Então, você pode ter habilidades extraordinárias, por exemplo, em música, você pode ter habilidades extraordinárias em negócios ou dentro da sua profissão. Então, ele não é limitado a artistas e atletas. Ele também se aplica ao visto EB1, as habilidades extraordinárias também se aplicam a profissionais como você. Jornalista também se aplica, né? É isso que muita gente advogado. tem. Advogado também. Mas aí o que seria, por exemplo, uma habilidade extraordinária? Porque quando a gente fala isso, a pessoa faz, mas o que é que eu fiz de extraordinário para poder provar e mostrar para a imigração que eu tenho uma habilidade extraordinária? Obviamente dentro da lei a gente tem que seguir, né, o que eles pedem para comprovar essa habilidade extraordinária. Então a gente vai ter certos pontos e esses pontos incluem, por exemplo, premiações nacionais ou internacionais que você tenha recebido, se você criou algo de novo, algo de relevante dentro da sua área, artigos publicados que você tenha publicado, que você tenha escrito, artigos acadêmicos, mídia sobre você. Você é uma pessoa que está na mídia, você é uma pessoa que as pessoas têm interesse de entrevistar porque você faz algo diferente, você faz algo relevante dentro da sua profissão. Isso seria alguns dos pontos que a gente estaria considerando na nossa análise se você é um profissional de habilidades extraordinárias ou não. E se a pessoa não é, tem ainda a probabilidade, a chance de fazer um EB2. EB2NIW, é isso, né? Existe o EB2 e existe o EB2NIW. Então, a gente tem a categoria EB1, habilidades extraordinárias e outras categorias. A gente vai ter o EB2, que você pode fazer ele tanto com o empregador quanto o que a gente chama self-petition, ou seja, você vai e faz uma aplicação daquele visto sem a necessidade de um empregador americano. Nesse caso, que seria o EB2NIW, que é o mais queridinho dos brasileiros e mais utilizado por brasileiros, você tem comprovações adicionais que você precisa fazer, e é especificamente essa sigla, NIW, que significa National Interest Waiver, que você tem que demonstrar que o que você vem fazer dentro dos Estados Unidos é de interesse nacional. O EB2, ele é muito curioso, porque muita gente, as pessoas às vezes acham, você tem que ter uma carreira no Brasil, ou você ter muito estudo, muita comprovação, graduação, pós-graduação, mestrado, e às vezes não é isso, né, doutora? Ele tem, às vezes, por exemplo, tem profissões que às vezes não exigem uma graduação, mas você tem um tempo de carreira muito bom, uma experiência muito boa, e você pode aplicar? Sim, então o EB2, para que você se qualifique dentro do EB2, a gente tem 2 maneiras de comprovar. Podemos comprovar por meio de habilidades excepcionais ou por meio de um grau avançado, uma graduação avançada. O que é uma graduação avançada? Uma graduação avançada é um bacharelado, mais 5 anos de experiência, a gente faz essa equivalência aqui e consegue demonstrar isso. Já no habilidades excepcionais, eu tenho que demonstrar que aquela pessoa teve uma carreira excepcional.
Então, não é baseado necessariamente no tempo de prática após uma graduação como um bacharelado, mas é baseado na excepcionalidade como um todo. Então, a gente vai ter que fazer essa análise para demonstrar que esse profissional ele é excepcional. Mas que isso não é somente o EB2, ele não acaba nessa análise do grau avançado ou do habilidades excepcionais. A gente tem que demonstrar que o que você vem fazer aqui dentro dos Estados Unidos é de interesse nacional. É um plano de negócio, não é isso? Seja plano de negócio, plano profissional. O que é que você vem fazer aqui que é interessante o suficiente para os Estados Unidos ao ponto de não requerer um empregador americano para ser o seu sponsor, né? Para ser a pessoa que está lhe trazendo para vir trabalhar aqui. Porque, para a maioria dos casos de trabalho, a gente tem que testar o mercado. Eu chamo testar o mercado. O que é? A gente tem que entrar com a certificação de trabalho junto com o departamento de trabalho para demonstrar ao departamento de trabalho que a gente não está colocando estrangeiros em vagas para as quais existem americanos ou residentes permanentes que estão prontos a preencher essa vaga. Então, quando eu vou fazer o EB2NW, eu tenho que demonstrar que aquele projeto que essa pessoa vem fazer nos Estados Unidos é interessante o suficiente para que eu não tenha que passar por uma certificação de trabalho. E esses vistos não precisa falar inglês, né? Muita gente pergunta, eu tenho que ter inglês para fazer? Não. O ideal é que você saiba, porque você vai morar num país que sim. tem a língua inglesa, mas não precisa, né? Não é um requerimento dentro da aplicação do visto. Aí vem o EB3, que aí é meio bem diferente dos outros dois, né? Sim. O que seria o visto EB3? Então, o visto EB3 você só pode aplicar se você tiver um empregador americano. Então, o primeiro passo para o EB3 é você ter um empregador americano disposto, né, a contratar e ter esse processo com você. Nesse processo, a gente passa por uma certificação de trabalho, demonstra que não tem empregados aqui nos Estados Unidos americanos ou residentes permanentes para preencher aquela vaga, e no qual daí você consegue fazer uma contratação de um imigrante. É um processo longo, né? Todos esses processos EBs, eles são Employment Based. Essas categorias de Employment Based têm cotas anuais de green cards disponíveis. Então, quando tem muitas aprovações ou muitas aplicações que potencialmente vão ser aprovadas e não tem green card suficiente naquele ano para ser entregue para esses aplicantes, isso gera uma fila de espera. E essa fila de espera, ela é regrada pelo que a gente chama de Visa Bulletin, como se fosse o calendário da imigração que regra essas filas de espera. Então, dentro do visto EB1, hoje não temos filas de espera. No visto EB2, temos fila de espera. Longa, né? Relativamente longa. Já no visto EB3, temos também filas de espera. E dependendo da categoria no qual você está aplicando para o EB3, porque tem um profissional, tem a pessoa com experiência e a pessoa sem experiência, dependendo de qual é essa categoria, a fila de espera ela pode ser maior ou menor, mas esses vistos têm demorado bastante. Não é algo que você aplica hoje e você recebe o green card amanhã. Você tem que ter todo um planejamento imigratório para que você entenda mais ou menos quanto tempo que tudo aquilo vai demorar e como se organizar para vir para os Estados Unidos da melhor maneira possível, ou se você já está aqui, para manter o seu status legal para que você seja elegível para um green card no final do seu processo. Manter o status legal, isso é muito importante, porque tem gente às vezes que chega com visto de turista, pode dar entrada num EB1, EB2 ou EB3, até pode. Mas você tem que estar dentro do status, não é isso, doutora? Sim. O que seria dentro do status? Então, se você veio para cá, por exemplo, com o visto de não imigrante temporário, como o visto de turismo, nesse caso, na grande maioria das vezes, quando você entra no país, no seu I-94, que é o que vai regular ali quanto tempo que você tem de permanência nos Estados Unidos, que é o seu status, normalmente são 6 meses. Se você veio para os Estados Unidos, entrou como turista e daqui você decidiu que não, agora eu quero permanecer aqui, seja com um visto de trabalho, seja com um visto de estudante, você tem que manter a legalidade do seu status para que você possa fazer essas mudanças de status ou ajustes de status e você realmente consiga o benefício final, que seria o green card. Você falou que precisa de um planejamento aí. Além de tudo, financeiro também, né? Porque é um investimento, Sim. né? A pessoa gasta um bom dinheiro aí para esses tipos de visto. Sim. Em média, quanto se custa um visto desse? Um visto entre um EB1 e um EB3, eu diria que
com todas as taxas, com honorários, você estaria investindo cerca de uns $20 mil. $20 mil, e hoje em dia as pessoas acabam parcelando, né, dando outros meios para que a pessoa consiga fazer esse planejamento de uma forma, não tendo que pagar talvez todo de uma vez, a pessoa consegue ainda às vezes um contrato ali que dê para ajudar. Mas é algo que precisa ser muito planejado, que à medida que você entra no processo, você tem que ir até o fim, pelo menos é o esperado, né, doutora? É o esperado, mas o planejamento ele é importante porque na grande maioria a gente está falando de uma imigração familiar. É raro a gente ter um aplicante que está buscando um visto EB1, um visto EB2 ou um visto EB3, que eles são solteiros. No EB3 ainda mais, porque a gente está falando às vezes até de pessoas mais jovens, pelo fato de você não ter a necessidade da experiência. Mas no visto EB1 e no visto EB2, normalmente a gente está falando de famílias. E a gente está falando de um casal e pelo menos 2 filhos, envolvem crianças, adolescentes que já têm um planejamento de vida no seu país de origem, acaba vindo para cá. Então, a gente está contando ali com a realização do sonho de muitas pessoas de uma vez naquela aplicação. Envolve esposa, filhos, às vezes até os familiares que estão contando com aquela aprovação para que a pessoa se estabeleça e daí eles criem a coragem de vir. Então, é realmente uma mudança de vida e nessa mudança de vida você vai encontrar inúmeros desafios. E o que eu sempre digo para os meus clientes é que o processo de adaptação nos Estados Unidos, ele não é imediato, você não vai se adaptar do dia para a noite. E provavelmente vai demorar aí, no que eu vejo, e eu vejo muito, cerca de uns 3 anos para você conseguir se sentir mais acomodado. É difícil. E pode se aplicar tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos? Sim. A demora é igual? Não, é diferente, porque a gente está falando do órgão que é a USCIS, que é a imigração aqui dentro dos Estados Unidos. Esses casos, eles podem ser tanto aplicados pelo Brasil, ou o país de origem, né, que não existe só o Brasil, quanto dentro dos Estados Unidos. Na maioria dos casos, na verdade, se a pessoa está fora dos Estados Unidos, vai ter uma mescla. Vai ser parte aplicada aqui na USCIS, que é a imigração aqui nos Estados Unidos, e transferido para o consulado aonde essa pessoa reside. Então, por exemplo, se a pessoa reside no Brasil, muitos desses casos, o julgamento final do Green Card vai ser por meio consular. Agora, uma pergunta para finalizar. O ideal é procurar um advogado para fazer um processo como esse, né? Tentar sozinho outros meios é bem difícil. Bem difícil, e eu recomendo que você busque saber se essa empresa, esse escritório de advocacia, realmente trabalha com advogados licenciados, porque a gente tem um grande problema aqui nos Estados Unidos, que é esses serviços imigratórios sendo oferecidos por pessoas que não têm uma licença, não estão dentro do mundo jurídico mesmo. Então, acontece bastante golpes e bastante problemas com os casos que são feitos por não advogados. Doutora, muito obrigada pelas informações. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aí curtido esses esclarecimentos importantíssimos para quem pretende vir morar aqui nos Estados Unidos. Até a próxima. Curte aí e compartilha. Tchau, tchau. Tchau.